Salve, terça-feira, hoje é dia de repá, ou noite, né? 7h30 da noite, Mangueirão, é dia de casa cheia, é dia de jogão, é dia de festa, independente da situação, o Paysandu tentando suspirar na competição, o Remo ainda sonhando com acesso, independente de qualquer coisa, é repá, é outro campeonato dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, e a gente vai falar aqui um pouquinho bastidores, relação de jogadores, quem entra, quem sai. O Remo ainda não tem a escalação confirmada em função do problema do Klaus, que provavelmente pode jogar, mas o Reinaldo está de sobreaviso. Garcês do Paysandu treinou normalmente e vai para o jogo. E na relação bicolor, alguns medalhões de fora. Tudo isso a gente vai falar para você a partir de agora aqui no Tomazão TV. Não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho, de deixar o like para a gente fortalecer o conteúdo importante. Com 50 mil eu vou fazer o sorteio, com 40 mil eu anuncio os prêmios. Globo Esporte Magazine e também com o Laboratório Amaral Costa. Hoje tem jogão, então bora falar aqui no Tomazão TV, começando com o Paysandu, que concentrou 23 jogadores para o jogo, sendo que o Garcês foi aprovado nos exames, treinou normalmente ontem, no apronto, nada sentiu, pelo menos é o que a gente tem de informação, mas não deixa de ser um risco. Mas, de qualquer maneira, o Paysandu potencializa o seu ataque com o Garcês. Vai ter o Denilson, o Marlon, né? O Brian fica como opção, porque o Heverson deve começar o jogo como titular. Agora ficaram de fora o Gabriel Mesquita, o goleiro, Quintana no vídeo e Rossi. Acho que a grande surpresa dessa relação bicolor, a ausência do Búfalo, que até bom pouco tempo era o xodó da galera, era o grande nome da temporada do Paysandu, mas que já faz tempo que não entrega nada como jogador do Paysandu, e eu acho que talvez seja um afastamento daqueles que não voltam mais, né? Tenho a minha impressão que o Rossi está encerrando lá o ciclo dele no Paysandu, pelo jeito, né? E o Luca, jogador da base, zagueiro, foi chamado para compor o elenco na relação dos bicolores para o jogo de hoje contra a equipe do Remo. É jogão, sem dúvida alguma. Independente da situação, a gente sabe que existe uma coisa chamada superação em clássico. Maurício Antônio, zagueiro do Paysandu, aliás, que chegou aqui como não como protagonista, mas um jogador contratado e que se firmou pela sua personalidade, pelo seu bom futebol e pela sua liderança, principalmente. Ele fala sobre o jogo, da importância de tentar realmente dar uma resposta ao torcedor, e não tem melhor jogo do que esse, que é enfrentar o grande rival Maurício Antônio no Tomazão TV. Especial, né? Para muitos é o maior clássico do Brasil, então temos que corresponder, temos que dar um motivo para a torcida sorrir novamente, para mostrar que a gente também não vai se esconder desse jogo, que a gente vai lutar até o final. E não tem nada perdido ainda para nós, tá muito difícil as coisas, mas fizemos uma semana boa de trabalho, a gente ainda tem um percurso aí a percorrer, vamos honrar a camisa do Paysandu até o final. E jogo a jogo a gente vai ver quais são os objetivos que a gente pode alcançar. Como é que é para vocês, jogadores, falar em um momento como esse? É muito complicado, né? Então, o Paysandu está em último colocado. A gente perdeu uma final aí no último jogo contra o Botafogo. Assim, foi muito decepcionante. E agora a gente tem um jogo contra uma equipe que vem muito qualificada, vem forte, vem com confiança. Um clássico onde tem muitas coisas em jogo, não é só os 3 pontos, né? E agora eu acho que é o momento dos mais experientes aparecerem e darem a cara, darem alguma explicação, conversar com a torcida, conversar com a mídia. E o meu papel aqui hoje é esse, mostrar que a gente está confiante para esse jogo, que vamos encarar isso como um jogo das nossas vidas, como o maior clássico do Brasil, das maiores torcidas,
e se Deus quiser a gente vai conseguir a vitória. Maurício Antônio, zagueiro de área ao lado do Thalisson. Matheus Nogueira, Edilson, o Thalisson com o Maurício Antônio e o Heverson na lateral. Ronaldo Henrique, André Lima e Denner, não muda muito. Então, esse é o Paysandu que já fez grandes jogos sob o comando do técnico Márcio Fernandes, além do Marlon, do Denilson e do Garcês, que mesmo com o problema na panturrilha teve um trabalho específico de recuperação, muita fisioterapia, medicamentoso e treinamento, alongamento, para poder estar em campo hoje contra o Clube do Remo. Esse é o Paysandu, o jogo da superação, o jogo da dignidade. E o Leão Azul? Leão convocou 24 jogadores, porque tem um, de repente, pode ficar fora. Embora 4 zagueiros, até porque o Klaus ainda sente a panturrilha, ele sentiu ontem, mesmo na movimentação de campo. A diferença é o seguinte, o Klaus ele é guerreiro, ele tem espírito de campeão, foi o que me passaram. Então, muito difícil ele não começar ou não jogar a partida contra o Paysandu. Foi na superação contra a equipe do Atlético Paranaense, porque ele sentiu no primeiro tempo e foi até o final do jogo, marcando Viveiros, atacante excepcional, velocista, forte, e o Remo acabou ganhando o jogo. Então, realmente fica aí essa expectativa. Nathan Santos, ele está voltando ao lado do Reinaldo. O Reinaldo está de sobreaviso, de repente pode ser zagueiro ao lado do Kaique. O Kaique já recuperado, ele foi câmera no jogo passado, então está concentrado, né? Cantídio e Regis que estão fora. Torcendo para que o Klaus possa estar recuperado e o Remo possa ter apenas 2 alterações, porque o Pedro Costa será o lateral no lugar do Marcelinho suspenso, ele que foi o grande nome do jogo passado. E a volta, agora sim, Pedro Rocha começando como titular no ataque ao lado do Nico Ferreira, do João Pedro e o Pedro Rocha, o atacante que é titular, artilheiro com 12 gols do campeonato e artilheiro do Remo na competição. Quem está conosco para falar aqui no Tomazão TV? Caio Vinícius, meio-campista, aliás, capitão do time, né, do Guto Ferreira. Ele avalia o jogo, né, um outro campeonato. A gente sabe que o clássico ele é sempre um divisor de águas em qualquer situação. A situação do Paysandu é delicada e o Remo precisa vencer, até porque houveram alguns resultados ontem, né, principalmente, que acabou deixando o Remo numa situação assim de balançando na tabela. Então, a gente vai falar já dos jogos de ontem e dos jogos que completam a rodada hoje, que são mais importantes ainda. O Remo precisa vencer o jogo para encostar ainda mais no G4 e torcer também, dar uma secadinha na Chape, no Atlético Paranaense. O Caio Vinícius fala justamente sobre isso. Não tem descanso, tem que trabalhar, é dedicação total e óbvio, né? Desse posicionamento novo com relação à presença dele no jogo, com o Guto Ferreira fazendo gols, armando, chegando na área. Esse é o Caio Vinícius, que o torcedor tem gostado muito de ver nessa fase atual do Guto Ferreira, com 3 jogos e 3 vitórias, encaminhando e torcendo para que possa conseguir ou conquistar a 4ª vitória seguida na competição. Caio Vinícius. Nós estamos num momento de decisão e não tem descanso, é pensamento total em estar melhorando sempre. Tivemos treinamentos no sábado, no domingo, para aprimorar ainda melhor as ideias do professor. E isso nos ajuda, né? Nos ajuda a estar mais perto da vitória, a estar mais perto da melhora. E isso é de suma importância para nós. Mas como definir a importância desse jogo, desse confronto? Quanto uma vitória pode trazer uma injeção de ânimo para a busca do objetivo final de vocês? Com certeza, é um jogo diferente, realmente é um campeonato à parte, é uma decisão em termos dentro do campeonato, em termos também de clássico. Sabemos como funciona o clássico, independente da situação de um ou de outro. Clássico sempre tem esse requisito, geralmente nos clássicos um clube chega melhor que o outro e é tomar total atenção com isso, não cair nessa
nesse conto e trabalhar, porque sabemos da nossa responsabilidade, sabemos do que nós estamos almejando e é pensar somente em nós, porque sabemos que podemos dar o nosso melhor, podemos melhorar cada jogo e com certeza será mais uma decisão. E decisão nós sabemos que precisa ser vencido e nós vamos em busca disso no próximo jogo. Aí o Caio Vinícius, olha, o Remo é praticamente definido, se não for problema o Klaus, o time joga com Marcelo Rangel, Pedro Costa, Klaus, Kaique e o Sávio, Natan Camargo, Caio Vinícius e o Panagiotis Tactizes, Nico Ferreira, João Pedro e Pedro Rocha. Matheus Candançã de São Paulo da FIFA é o árbitro para dar segurança a um jogo que se mostra dos mais envolventes pela atmosfera, né? Com o Remo com todos os ingressos vendidos. E se o Paysandu não vendeu todos os ingressos, o torcedor bicolor vai estar lá do lado B e com certeza vai fazer o seu papel. É jogão de bola e tomara que tenhamos uma grande partida. Só lembrando que nos resultados de ontem, o Volta Redonda meteu 3-0 no time do Atlético Goianiense, segurou o Atlético. O CRB se atrapalhou em casa com a Ferroviária em 2-2. Muito bom para o Remo. Hoje teremos Chapecoense e Botafogo, Paysandu e Remo, o clássico, e Atlético Paranaense, Avaí. A classificação, o Remo na 8ª colocação ainda, e se vencer pode se aproximar até da 5ª colocação, dependendo dos outros resultados, porque Curitiba continua primeiro, o Criciúma segundo, Novo Horizontino quarto e Goiás o terceiro e o Goiás quarto. Goiás, aliás, que anunciou ontem à noite a contratação do Fábio Carilli como novo técnico e o Paysandu, a Ferroviária marcando mais um pontinho ontem, foi a 37, já são 11 a diferença da Ferroviária, que é a 16ª colocada, por isso o Paysandu vai nessa missão impossível, missão Tom Cruise, né? Para tentar superar esse momento ruim. Vamos aguardar, é repar e tomara que tenhamos um grande jogo. Amanhã a gente vai estar aqui para comentar tudo sobre o Clássico da Amazônia. Galera, abençoada terça.